Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, amados. Ahm, Posso começar a exortar os irmãos relativamente ao tema que me foi apresentado. É sempre um privilégio poder servir aos irmãos, é sempre um privilégio e me sinto muito grato por isso, não é? De alguma forma poder edificar aos irmãos. Falar sobre relacionamento, há muita coisa que se pode dizer, há tanto que se pode falar. Mas hoje me foi proposto esclarecer particularmente qual caminho trilhar, não é? Na busca de uma varoa irmã da mesma ou de outra congregação e até que ponto a igreja ou os ministros se intervêm no namoro de irmãos, não é? Falar de namoro, primeiro, sabemos que a Escritura nem fala dessa figura, não é? Essa é uma figura que não fazia parte da cultura judaica, da cultura existente, nem da cultura grega no tempo do Novo Testamento, não é? Então, isso é algo muito dos nossos dias. Todavia, a Escritura tem regras, princípios que podemos claramente aplicar nessa figura, namoro, para que nos conduzamos como cristãos que somos para a glória de Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos Romanos 8, capítulo 28, diz o seguinte: E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Também, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim a palavra do Senhor: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Falar sobre relacionamento, eu gosto de lembrar aos irmãos que qualquer pessoa que quer entrar no relacionamento, que tenciona entrar no relacionamento, homem ou mulher, crente, que crê no nosso Senhor Jesus Cristo, precisa primeiro conhecer o grande plano de Deus para nós. Deus tem um grande plano, Deus tem um grande propósito para nós, os crentes, para nós os que nele cremos, para com a sua igreja. Deus tem um grande propósito. Qual é esse grande propósito? É o que o apóstolo Paulo nos apresenta em Romanos, no capítulo 8, versículo 28 a 29, que é de nos fazer conforme a imagem do seu Filho. Deus nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou, e Ele faz tudo isso para nos fazer conformes à imagem do seu Filho, não é? Em Cristo Ele nos salvou, Ele nos tirou do império das trevas e agora nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas em tudo isso Deus tem um grande propósito, nos fazer como Jesus, nos fazer como seus filhos. O Filho se tornou como os filhos, a fim de que nós, os filhos, nos tornássemos como o Filho. E esse é o grande propósito de Deus com a sua igreja. O grande propósito de Deus é nos fazer todos conformes à imagem de seu Filho. Isso, nos fazer como Cristo, vai redundar em vivermos para a glória de Deus. É o que Paulo também escreve em 1 Coríntios 10, 31, que tudo o que tivermos de fazer, mesmo até as mínimas coisas como comer e beber, devem ser feitas para a glória de Deus. Quanto mais formos como Cristo e as nossas atitudes refletirem Cristo, mais nós estaremos a viver para a glória de Deus. Então, o grande propósito de Deus é nos fazer como Cristo, vivendo nós para a sua glória. E ao sermos como Cristo, e ao sermos conformados a Cristo, e ao agirmos como Cristo, ao falarmos como Cristo, ao andarmos como Cristo, ao pensarmos como Cristo, ao termos a mente de Cristo,
nós estaremos exatamente a viver para a glória de Deus. E qualquer pessoa, qualquer cristão precisa compreender esse grande propósito de Deus, precisa conhecer esse grande propósito de Deus, que é nos fazer conforme a imagem do seu Filho. E esse grande propósito de Deus, ele materializa através das várias circunstâncias das nossas vidas, através dos vários relacionamentos sociais, através das várias posições que nós ocupamos, quer na igreja, quer na sociedade. Tudo isso servem de meios que Deus se utiliza exatamente para nos fazer como Cristo, não é? Esse grande propósito de Deus, ele materializa em cada posição, em cada situação que nós estamos colocados. Na escola como estudantes, ele quer materializar, é propósito de Deus nos fazer como Cristo ali. No trabalho como trabalhadores, é propósito de Deus nos fazer como Cristo ali. No lar como esposo e esposa, é propósito de Deus que nós venhamos cada vez mais ser como Jesus. Em qualquer situação, como filhos, como ministros na igreja de Deus, como pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, operadores de milagres. Em qualquer situação, todo propósito de Deus é nós sermos como Cristo, é nos fazer como Cristo naquela posição em que nós estamos inseridos. Então, todas as nossas posições nesta vida devem ser vistas como um instrumento para refletirmos a imagem de Deus, que é Cristo, para sermos como Cristo, para sermos moldados à imagem de Cristo, para evidenciarmos a Cristo, para mostrarmos a Cristo. E esse é o grande propósito de Deus. E esse grande propósito de Deus se aplica também no relacionamento conjugal, no relacionamento amoroso. Os nossos relacionamentos amorosos devem ter também em vista esse grande plano de Deus, que é sermos como Cristo. Paulo em Efésios, quando fala do Efésios 5, quando fala do casamento, ele termina dizendo que grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E ele mostra claramente que os nossos relacionamentos devem evidenciar os nossos relacionamentos amorosos, o relacionamento conjugal deve evidenciar exatamente ou deve apontar para o relacionamento entre Cristo e a igreja. É sempre tendo Cristo no centro, é sempre nós buscando nos conformar a Cristo, porque esse é o grande propósito de Deus. Cristo é aquele que o Pai, Cristo quando foi batizado, ouviu-se uma voz do céu que disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Lá no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, também os apóstolos ouviram a voz profética, a voz do céu que dizia: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho contentamento." A ele ouvi. Cristo é aquele que agrada ao Pai em tudo. Cristo é aquele do qual o Pai em tudo se agrada dele. Então, tudo que o Pai quer de nós também é nós ser como seu Filho Jesus, é nós ser como Cristo, e assim Ele se agradará de nós também. Então ele diz: "Este é o meu Filho", é o testemunho do próprio Pai sobre o Filho. "Este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz." A Ele ouvi. É a Ele que nós devemos ouvir, é dele que nós devemos aprender. E todas as coisas que o Pai fez, todas as coisas que Deus fez em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, não é? Todas as coisas foram criadas para Cristo. Todas as coisas foram criadas para apontar para Ele, para serem dele. Então, nós devemos olhar para tudo isso, esse grande propósito de Deus. E os nossos relacionamentos devem visar isso. Qualquer cristão que pretender entrar em alguma relação de namoro deve saber qual é o grande propósito de Deus, porque isso vai nos ajudar a não errar, quer para entrar no relacionamento, quer
nos passos mais à frente, quer quando estiver casado, tendo sempre esse grande propósito de Deus patente em nossa mente, vai nos ajudar a não errar. Então, amados irmãos, é preciso que tenhamos isso bem abalizado. Após compreender isso, nós também precisamos, antes de entrar no relacionamento, saber o propósito específico de Deus, ou o irmão que pretende, a irmã que pretende entrar no relacionamento, precisa conhecer e estar certo do plano específico de Deus para si. Paulo, em 1 Coríntios 7:7, depois dele recomendar que os solteiros permanecessem como ele diz, mas cada um tem da parte de Deus o seu dom, não é? Cada um precisa estar certo do dom que tem da parte de Deus. Nós precisamos saber, no aspecto relacionamento, qual é o plano específico de Deus para mim. Eu preciso conhecer e estar certo desse plano específico de Deus para mim. Porque, amados, nem todos, na verdade, casarão, não é? Alguns, se calhar isso não é muito comum em nossos dias ou em nosso meio, mas alguns serão celibatos, alguns, se calhar, são chamados para serem celibatos. Então é preciso estarmos cientes do plano específico de Deus para nós nessa questão do relacionamento. E se tivermos de avançar, avancemos estando certo, até porque o apóstolo Paulo deixa claro em Romanos que tudo que se faz sem fé é pecado, não é? Nós não podemos avançar estando na dúvida se Deus nos chamou para casar ou para ser celibato. Alguns poderão dizer que só essa dúvida já seria, se calhar, a prova que Deus nos te chamou para ser celibato. Eu podia não ter tanta ousadia de colocar assim, mas facto é, se não está tão certo, procura primeiro estar certo se Deus te chamou para casar. Se Deus te chamou para ser celibato, procura primeiro estar certo disso. Esteja certo do plano específico de Deus para a tua vida. E só depois, tendo essa compreensão do grande propósito de Deus, do grande plano de Deus para nós, que é nos fazer como Cristo, vivendo para a sua própria glória, e conhecer e estar certo do plano específico de Deus para si, é que o irmão poderá ver agora como avançar, não é? Para o relacionamento, como avançar para o relacionamento, como avançar para o namoro. Claro, avançando, tendo sempre em vista ser como Jesus, vivendo para a glória de Deus. Repito, avançando, tendo sempre em vista ser como Jesus, vivendo para a glória de Deus. E amados, ao avançarmos, ao pensarmos em avançar para o relacionamento de namoro, homens e mulheres, precisamos ter em conta algo. Os que pretendem, os pretendentes ao namoro, precisam intencionar o casamento. O irmão, a irmã que pretende entrar no namoro, não pode entrar no namoro como para mera diversão, para mera diversão, porque os outros estão a fazer. Não. Deve entrar porque intenciona o casamento. Isso deve ser o propósito do cristão ao entrar por um relacionamento. Ele intenciona o casamento. Continuando, o cristão deve intencionar o casamento. Para entrar num relacionamento, ele deve desejar, deve ter como alvo do namoro, não é? Avançar para o casamento. Não entrar porque outros também estão, não entrar porque está na moda, não querer namorar por isso, mas querer namorar porque está certo que eu quero avançar para o casamento. Se o cristão deve intencionar o casamento, então é necessário que antes de avançar se certifique de que está maduro.
não esquecendo sempre os primeiros pontos que eu já coloquei acima. Saber o grande propósito de Deus para nós, saber conhecer e estar certo do plano específico de Deus para si. Agora, o cristão deve intencionar o casamento, porque esse deve ser a finalidade do namoro, deve resultar em casamento, sem tirar aquele grande propósito que é nos fazer como Cristo, não é? O cristão deve intencionar o casamento. E ao intencionar o casamento, se ele visa avançar para o casamento e não apenas um ficar, não apenas um curtir, não apenas um fazer, porque outros estão a fazer, então deve se certificar que é maduro, que é madura. Que é maduro, falo particularmente em questão de estar preparado espiritualmente. Estar preparado espiritualmente, falo aqui desse irmão, dessa irmã, está satisfeita em Deus. Desse irmão, desta irmã, sentir-se completa em Deus. Não pensar que toda a sua felicidade vai encontrar no namoro ou no casamento. Não pensar que é lá onde está a felicidade, mas já estando satisfeita em Deus, já estando satisfeito em Cristo Jesus, já estando completo em Cristo, já compreendendo que Cristo é o seu tudo, Cristo é tudo que ele precisa, tenha ele alguma coisa ou não, seja casado ou não, já estando convicto que Cristo é tudo que lhe é necessário, Cristo é tudo que lhe basta, Cristo é tudo para ele. Estando satisfeito em Deus, poderá avançar para de alguma forma transmitir também essa compreensão para o outro parceiro, e de alguma forma serem instrumentos um para o outro, a fim de serem conformados a Jesus, de alguma forma servirem de bênção um para o outro. Então, o cristão não deve intencionar o casamento e querer entrar sem estar satisfeito em Deus, sem estar completo em Deus, sem perceber que em Deus, por Cristo Jesus, ele já tem tudo de que precisa, ele já tem toda a satisfação de que precisa. E não pensar que o casamento é agora a sua finalidade última. O casamento não é a finalidade última dos cristãos. O casamento, o namoro, é um instrumento para nos levar até Deus. Todas as coisas, como eu disse inicialmente, todas as coisas aqui são instrumentos, são meios, são situações que devem contribuir para nos fazer como Jesus. Então, esse irmão que pretende entrar num relacionamento precisa estar preparado espiritualmente, precisa estar bem abalizado em Deus, estar satisfeito em Deus, precisa ter a sua vida construída na rocha que é Cristo, precisa ter a compreensão de que somente em Cristo ele encontra toda a satisfação para a sua alma. Somente em Cristo ele está satisfeito, precisa estar cheio do temor de Deus em seu coração. Amados, e são essas coisas que vão ajudar esse irmão, essa irmã a poder permanecer, resistir firme, mesmo quando tiverem situações menos abonatórias, mesmo quando tiverem situações que chegam a abalar, mesmo quando tiverem situações que chegam a provocar algum abalo no relacionamento. O fato de se estar satisfeito em Deus vai ajudar a lidar com todas essas situações não boas. Às vezes algo do caráter do irmão, da irmã, que o irmão ou a irmã não gosta, vai conseguir tratar devidamente no Senhor, porque ele está completo, está satisfeito em Deus, está preparado espiritualmente e tem como mostrar mais de Deus para esse irmão, para essa irmã. E também ser maduro vai implicar estar fisicamente preparado, não é? Em Angola nós temos uma idade núbil para casar. Temos uma idade para casar. Nós juristas chamamos de idade núbil. Então, se o namoro
deve visar o casamento. É necessário que esse irmão que intenciona o casamento e quer entrar no namoro para esse fim, chegar ao casamento, tem a idade legalmente admissível para casar, que em Angola, nos termos do Código de Família, são 18 anos. Então é necessário que esse irmão seja maior de idade, esteja preparado fisicamente para poder entrar no relacionamento. É necessário também que este irmão, esta irmã, esteja preparado emocionalmente, não é? O relacionamento poderá ter situações não muito boas. Os dois precisam compreender que vêm de famílias, culturas, às vezes hábitos diferentes, não é? Mesmo já a partir do casamento, muitas vezes, isso pode provocar alguns choques. Não que deva, mas poderá provocar alguns choques. É necessário que tanto o irmão quanto a irmã estejam bem abalizados emocionalmente. A preparação espiritual vai ajudar aqui a lidar com isso, não é? É necessário que estejam emocionalmente bem abalizados para conseguir lidar com essas situações sem se exasperar, sem se irar, sem logo pensar que a solução de escape é desfazer-se do relacionamento, porque muitos irmãos entraram no relacionamento e acabaram desistindo dele, porque depois, quando vieram alguns embates, que outros, quando foram ouvir, seriam embates que até eram contornáveis, os irmãos podiam, se fossem mais pacientes, se fossem mais pacíficos, podiam conseguir lidar, mas não conseguiram lidar e terminaram o relacionamento. Por questões, às vezes, que para uns são julgadas fúteis ou banais. Então, os irmãos precisam estar emocionalmente preparados, porque há situações não muito boas que podem acontecer, não que devam, podem acontecer no relacionamento. E o que se espera da parte desses que querem entrar no relacionamento é que estejam emocionalmente preparados. E também espera-se, isso particularmente da parte do irmão, porque nós temos e isso tem sido instruído aos irmãos, tem sido instruído à igreja, às comunidades, que em princípio os irmãos são os provedores do lar. Então é necessário que esse irmão que pretende entrar num relacionamento esteja preparado financeiramente. Tem alguma fonte de rendimento, porque o casamento, se para entrar no namoro eu tenho de intencionar o casamento implica gastos financeiros, e é preciso que tenhamos alguma fonte de rendimento para custearmos isso. Aliás, já a partir do namoro haverão gastos, haverão gastos financeiros. Então, espera-se que esse irmão esteja financeiramente preparado para suportar isso. Às vezes a irmã vai querer chupar um gelado no rabugento. Não é pecado, não é que a irmã está a pecar. E às vezes, como eu costumo dizer, apimentar a relação, algumas dessas coisas poderão ser necessárias, não é? Não é só que vão sair sempre para ir ao monte orar. Claro, devem separar tempo para orar, para meditar, para jejuar, para estarem juntos. Mas outras vezes também precisarão sair para ir chupar um gelado. Eu lembro que recentemente encontrei-me com um irmão bem fervoroso, que eu pensava, isso vai entrar no relacionamento, nunca vai chupar gelado. Mas encontrei-me com o irmão a sair, ou encontrei-me com os irmãos, o irmão e a irmã a saírem ou estavam a comprar gelado lá no rabugento. É normal. E isso implica gastos. Então é necessário que o irmão esteja financeiramente preparado. Sem contar que há algumas famílias que, quando notam que a irmã entrou num relacionamento, deixam de custear determinadas coisas. Determinadas despesas praticamente vão para o irmão.
Nós podemos até falar aqui que não seria já logo responsabilidade do irmão. Nós podemos até falar do irmão, conversar com a família, mas facto é que muitas famílias procedem assim e muitas vezes o irmão não tem muito o que fazer. Então o que espera-se é que esse irmão financeiramente esteja preparado para responder a esses desafios que exigem dinheiro. O irmão e a irmã que pretendem entrar num relacionamento também não devem intencionar o casamento como escape para desejos sexuais desordenados. Muitas vezes nós entendemos mal o que o apóstolo Paulo diz em 1 de Coríntios 7, quando ele diz que se alguém se não podem conter-se, casem-se, não é melhor casar do que ficar abrasando de prazer, de desejo. O apóstolo não está a colocar o casamento como escape para os desejos sexuais desordenados. O que está em contraposição é casar ou permanecer como celibato. Não é casar agora ou casar depois, ou caso agora porque os desejos estão a me apertar. Tanto é que o apóstolo não está aí a falar do casar imediatamente, mas de que se o irmão não puder permanecer para sempre solteiro, não puder tomar essa decisão de ser celibato, porque vê que há nele ainda os desejos, e para não ter de não ficar a vida toda ardendo com os desejos, é melhor que case. Algum irmão poderá ter eventualmente alguma interpretação diferente, mas facto é que a solução para os desejos sexuais desordenados é mortificar pelo espírito. Os desejos sexuais desordenados devem ser mortificados. Não, os irmãos não podem pensar, o irmão, a irmã não pode pensar que o casamento é o escape para os desejos sexuais desordenados. Aliás, se o irmão pensar assim e entrar assim, não tratar dos desejos sexuais desordenados, poderá dar problema lá dentro do relacionamento. Porque, mesmo casados, poderá ter vezes que o irmão ou a irmã não estará disponível um para o outro, por situações de força maior, doença ou uma outra questão. E se os desejos sexuais forem desordenados, não estiverem sob controle, se o irmão não tiver mortificado os apetites desordenados, o que vai acontecer é que vai procurar satisfação fora do casamento e vai adulterar. Então, ouve-se de irmãos, por exemplo, que são casados e são viciados em pornografia. Às vezes é exatamente essa questão, não mortificaram os desejos desordenados. Amados, os desejos sexuais desordenados devem ser mortificados. Exterminai, pois, as vossas paixões carnais. Não pensa que é o casamento que vai ser como uma espécie de solução mágica para os apetites sexuais desordenados. Não, amado, mortifique, repito, mortifique os desejos sexuais desordenados pelo Espírito Santo que te foi dado. Lute pela fé, com o auxílio de Deus no Espírito Santo, para mortificar a carne junto com as suas paixões e concupiscências. E, aliás, um dos frutos do Espírito Santo é exatamente o domínio próprio. Aprenda a dominar os desejos sexuais, porque mesmo no casamento, amado, poderás ter lutas na área sexual. Então, o que se espera é que nós tenhamos o domínio próprio, mortifiquemos as paixões lascivas, mortifiquemos os nossos membros carnais que militam, que pelo Espírito mortifiquemos os nossos membros carnais que militam sobre a terra, fazendo morrer as paixões lascivas, os apetites desordenados, as imoralidades. Por outro, o irmão ou a irmã que tenciona entrar em algum relacionamento deve informar-se junto dos ministros locais da igreja onde é membro o pretendente ou a pretendente,
sobre o testemunho do irmão ou da irmã. Amados, os irmãos, os ministros, aqueles que têm servido a igreja, conhecem melhor do testemunho dessa pessoa. Não adianta o irmão tentar entrar sem buscar esse testemunho da parte dos ministros. Isso é bom, porque essa pessoa com quem o irmão ou a irmã pretende entrar no relacionamento, pode ser que não esteja preparada para isso, pode ser que não seja recomendável, pode ser que quanto aos pontos que anteriormente eu disse, ainda esteja reprovada, pode ser que essa pessoa ainda não seja madura, pode ser que essa pessoa ainda tem bastantes debilidades por resolver e buscar ter esse testemunho da parte dos ministros locais, onde o irmão ou a irmã congrega, é sempre bom. Busca o testemunho, busca saber dos irmãos qual é o testemunho desta irmã, qual é a conduta deste irmão. E também é recomendável que os irmãos que pretendem entrar num relacionamento estabeleçam uma amizade saudável. O irmão ou a irmã que pretende entrar num relacionamento estabelece uma amizade saudável com o irmão ou a irmã que ele pretende, não é? Eu costumo dizer que o anjo se revela a Maria e a José também. O anjo apareceu a Maria, mas depois também apareceu a José em sonho. E José foi advertido também. Basicamente o que eu quero dizer é bom que o irmão cultive essa amizade saudável e procure verificar se o sentimento que há nele também há desse outro lado. Às vezes os irmãos se decepcionam por serem muito precipitados, avançam já sem nem mesmo terem noção se a terra que ele pretende ir já está conquistada. E às vezes, ao tentar ir, acaba dando conta que ainda não está conquistada e é barrado. E muitas vezes o irmão acaba pensando ou falando mal da irmã. Muitas vezes é o irmão que não foi prudente, não foi sábio. Antes de tentar avançar já, estabeleça uma amizade saudável, conheça bem a irmã, procure averiguar se há mesmo essa reciprocidade no sentimento, ou uma forma de criar-se o sentimento, porque o sentimento também pode nascer dessa relação saudável. Uma relação saudável, digo, uma relação de pureza, uma relação que é uma relação de amizade, no caso, que é conduzida em toda a pureza, em toda a boa intenção, de acordo com a vontade de Deus. Então, o irmão ou a irmã que pretende entrar no relacionamento precisa exatamente cultivar, estabelecer uma amizade saudável com essa outra pessoa com quem pretende entrar. E avançar apenas, o irmão no caso, avançar apenas após estar ciente que a terra é conquistada. Isso nos evitará isso evitará que o irmão tenha muitos dissabores, acumule muitos nãos. Há irmãos que parece que são recordistas de nãos. É necessário que o irmão, nessa amizade saudável que estabeleceu com a irmã, esteja certo que ao avançar, que a terra já é conquistada. E quando estiver certo que a terra já é conquistada, mais facilmente conseguirá o sim da irmã e conseguirá exatamente iniciar um relacionamento. Por outro, as irmãs também, se gostam, não precisam dar bailes só para satisfação de egos, porque muitas vezes a irmã vê, não há nenhum porém quanto ao irmão. O irmão é idôneo, o irmão é maduro, o irmão é recomendável, o irmão sabe o que quer, o irmão está preparado para namorar e casar. E a irmã também gosta desse irmão, não é? A irmã também tem um sentimento. Mas às vezes para massagear o seu ego, para alguma satisfação pessoal, a irmã acaba dando algumas voltas no irmão
Nós tivemos algumas situações dessas, não é? Acabam dando algumas voltas, às vezes dando o mesmo não, mas no final elas também gostam. Amadas irmãs, não precisam dar voltas para a satisfação do ego pessoal. Não precisam dar voltas. Se sabem que o irmão é recomendável, se sabem que o irmão pode, é maduro para entrar, poderá cuidar bem de vocês, tem essa certeza, tem o bom testemunho, tem exatamente o aval da igreja, o aval no sentido de há o bom testemunho da parte da igreja para com esse irmão. E você vê que também está preparada, irmã, para poder avançar, é madura, e quer em tudo agradar a Deus, e gosta do irmão, não dê voltas. Não dê voltas. Aceita o irmão e caminhem para o casamento, para a glória de Deus. Também é recomendável que antes de formalizar a relação, antes dos irmãos mesmo assumirem a relação e de comunicarem aos pais, comunicarem ao presbitério da igreja onde estão, onde está a mana, quer dizer, são de comunidades diferentes, comunicar aos dois presbitérios das duas igrejas, ou não tendo presbíteros, aos ministros, a pretensão de iniciar o relacionamento. Isso também é muito bom, porque os irmãos poderão trazer bons conselhos, na multidão de conselhos a sabedoria, a bom êxito. Então, é sempre recomendável que os irmãos conversem, comuniquem antes com ao presbitério, aos ministros da igreja local ou das igrejas locais em que pertencem, a pretensão de iniciar o relacionamento. Esse presbitério, esses ministros poderão ter bons conselhos a dar a esses irmãos. Esse presbitério, esses ministros poderão eventualmente ver perigo que os irmãos não veem e prevenir os irmãos desses perigos. Então, essa comunicação poderá ou só será boa para os irmãos. Nós tivemos muitas situações de pessoas que decidiram avançar e tiveram problemas. Outros avançaram mesmo contra as recomendações da igreja e depois tiveram também outros problemas. Os irmãos precisam saber que os ministros, o presbitério e a igreja não os quer prejudicar, quer exatamente o bem deles, quer exatamente... Nós não somos contra o casamento, nós queremos que os irmãos casem, os presbíteros querem que os irmãos casem, os ministros querem que os irmãos casem, mas querem que os irmãos casem bem, mas querem que os irmãos avancem bem, mas querem que os irmãos façam tudo para a glória de Deus, mas querem prevenir os irmãos de erros, para que não venham depois ter dissabores. E os irmãos depois, quando começam a ter problema, muitos irmãos que não envolveram os ministros ou o presbitério no início do relacionamento, nos problemas depois vêm envolver o presbitério, e às vezes as situações que poderiam ter sido tratadas antes. Então, há toda uma necessidade de se comunicar, é recomendável que façam isso. Aliás, os irmãos precisam lembrar que os presbíteros, os bispos estão exatamente ali como nossos supervisores. Eles estão ali para supervisionar a igreja, garantindo que todos nós estejamos dentro do propósito de Deus, garantindo que todos nós estejamos a andar segundo o propósito de Deus. E nesse aspecto do casamento também não está fora disso. Eles estão ali para garantir que nós até em nossos namoros, nossos casamentos, estejamos dentro do propósito de Deus, estejamos a andar segundo a reta, segundo a reta justiça, segundo a sã doutrina. Então, o que se espera da parte dos irmãos é comunicarem isso ao presbitério, porque como é que eles poderão supervisionar uma situação que eles desconhecem?
É preciso que eles estejam a par disso, para que melhor supervisionem. Essa supervisão é para o próprio bem dos irmãos. E quanto aos ministros no geral, no fundo, nós acabamos também por nos supervisionar uns aos outros. Há uma supervisão geral, além dessa específica que os bispos exercem numa igreja local, que os ministros têm uns aos outros. Nós nos supervisionamos uns aos outros, não como nos espiando para encontrar falha nos irmãos, mas como nos prevenindo para que não caiamos em pecado, a fim de que todos nós sejamos encontrados puros, santos, intactos, imaculados para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, considerem isso, atentem para isso. É bom que comuniquem ao presbitério, aos ministros, e da parte do presbitério local, dos ministros, é também que tenham a compreensão de que não são o dono da fé dos irmãos. É preciso que tratem dessa questão com toda a sabedoria também, não querendo se fazer donos da fé dos irmãos, não querendo agir com autoritarismo. Se tiverem de recomendar os irmãos a não avançarem, que seja porque há exatamente motivos que justifiquem, motivos biblicamente justificáveis para que os irmãos não avancem. Então, não havendo esses motivos biblicamente justificáveis, não coloquem embaraços, estejam ali para poder ajudar os irmãos. Também se espera isso do presbitério. Eu entendo às vezes muitos irmãos que sentem receio de levar ao presbitério, porque nós tivemos experiências em muitos sítios, e muitos de nós que estivemos em denominações tivemos experiências de que muitas vezes alguns não podiam entrar no relacionamento não por não serem maduros, recomendáveis, mas simplesmente porque o pastor não gostou do parceiro com quem, ou da parceira com quem ele ou ela quer entrar, por motivos às vezes fúteis, e os pastores se faziam como se fossem nossos donos. E isso causou, se calhar, para alguns, algum trauma. Mas, irmãos, é saudável que nós comuniquemos aos nossos presbíteros, porque eles velam por nós como aqueles que hão de prestar conta por nossas almas. Eles cuidam de nós, eles nos supervisionam para garantir que nós estejamos dentro da vontade de Deus. Por isso é necessário que nós os mantenhamos informados sobre essa situação antes mesmo de entrar, para que eles nos possam melhor aconselhar e nós entremos bem e não sejamos motivo de tristeza para a igreja de Deus, mas motivo de alegria. E quando haver motivo justificável para não entrar e haver recomendação do presbitério, dos ministros, amado, não tenta andar na contramão dessa recomendação, desse conselho. Não tenta andar na contramão, não tenta se opor à igreja, amado. O recomendável, se submeta. Se achas que o motivo é tão injustificável, podes até tentar envolver, se calhar, outros ministros locais, sábios, para também julgarem a questão. Mas havendo motivo justificável, se submeta, amado irmão. Não havendo motivo justificável, procure envolver outros mais sábios para julgarem a questão. Mas eu recomendo sempre, minha recomendação sempre é: não entra, não procure fazer alguma coisa na contramão daquilo que é a recomendação da igreja. Não é muito recomendável, não é muito bom. E você pode vir a ter problemas posteriormente. Então, amado irmão, é recomendável que antes de formalizar aos pais, comunique ao presbitério, e até porque também, após comunicar aos pais, muito dificilmente se poderá voltar atrás. Voltar já atrás, não é? Após comunicar aos pais, muito dificilmente se poderá voltar. Então, o comunicar antes já permite o presbitério verificar se há motivos para não avançar e vos advertirem. Agora, se vocês já foram formalizar junto dos pais, e depois vem comunicar ao presbitério, aos ministros, à igreja, e depois se nota que há poréns biblicamente justificáveis para vocês não avançarem, será muito difícil
os irmãos terem de se desfazer porque já comprometeram as famílias ou já deram um certo peso na própria relação, o que dificultará depois ir aos pais e dizer que se desfez, e o que pode também, de alguma forma, colocar às vezes o irmão ou a irmã numa defensiva de não querer ouvir o conselho do presbitério ou dos ministros. Nós mais dificilmente aceitamos bons conselhos quando estamos já dentro da situação e sabemos que esse bom conselho inicialmente poderá ter algum peso, algum prejuízo, algum dano para nós, não é? Dano, para não ter de dizer se calhar prejuízo, mas poderá ter algum dano para nós inicialmente. Numa situação dessa, muito dificilmente nós tendemos a acatar conselho. Então, se formos comunicar antes mesmo de avançar e as recomendações virem antes e nos ser mostrado antes esses poréns, mais facilmente nós poderemos acatar. Estando lá, até poderemos nos colocar na defensiva. E muitas vezes, se for um irmão que tem a graça de argumentar bem, poderá ter, com toda a sua argumentação, tentar convencer os irmãos e, se calhar, convencer-se a si mesmo que aquele é o melhor caminho. Mas, no fundo, é só o medo de assumir o peso da decisão de haver ruptura numa coisa em que ele já iniciou e já formalizou junto aos pais. Então, é preciso que tenhamos todo esse cuidado e comuniquemos ao presbitério. Em suma, ficam as recomendações para aquele que pretende entrar no relacionamento e fica também as recomendações para o presbitério de não se fazerem senhor da fé dos irmãos, dono da fé dos irmãos, de intervirem no namoro dos irmãos com sabedoria, para aconselhar, para recomendar, para mostrar aos irmãos o caminho biblicamente mais viável para eles serem como Cristo nesse relacionamento. Em suma, o que eu mostrei aos irmãos é: os que pretendem entrar no relacionamento precisam conhecer o grande plano de Deus, que é nos fazer como Cristo, vivendo nós para a glória, para a sua glória. Conhecer e estar certo do plano específico de Deus para si. Esse irmão que tem essa compreensão e está certo que o Senhor o chamou para casar, precisa intencionar o casamento antes de entrar no namoro, saber que o namoro tem essa finalidade, intencionar o casamento. Precisa ser maduro, estar preparado espiritualmente, satisfeito em Deus, fisicamente também preparado, ter a idade núbil, ser maior de idade, emocional e financeiramente preparado. Precisa não intencionar o casamento como escape para desejos sexuais desordenados. Os desejos sexuais desordenados devem ser mortificados. Precisa informar-se junto dos ministros locais sobre o testemunho do irmão ou da irmã. Precisa, particularmente o varão, estabelecer uma amizade saudável com o irmão ou com a irmã. E avançar apenas após estar ciente que a terra é conquistada. Isso vai te evitar, vai te livrar, meu irmão, de muitos nãos. As irmãs, se gostam, não precisam dar bailes só para satisfação de egos. Gostam, e o irmão está preparado, é maduro, tem a compreensão do plano de Deus, está certo do que quer avançar para o casamento. Então, e a irmã está preparada, não dê bailes, aceita o irmão. E antes de formalizarem aos pais, ou mesmo se calhar antes de iniciarem, comuniquem ao presbitério, aos ministros da igreja local, a pretensão de iniciar o relacionamento, porque de lá virão bons conselhos, boas recomendações e poderá vos ser mostrado porém. Só nesse aspecto, novamente, digo algo aos irmãos. Eu lembro de uma experiência, e essa experiência foi já faz cerca de 7 anos, de um caso de
de uns irmãos que pretendiam entrar num casamento, pretendiam avançar, pretendiam namorar, começaram a namorar, não é? Não me lembro se comunicaram ao presbitério, aos pastores lá da igreja local. Pretendiam avançar, avançaram, e para casarem, os pastores recomendaram ele, o irmão particularmente, os pastores chamaram o irmão em particular e lhe recomendaram: olha, não case, não case, essa pessoa não é recomendável, essa pessoa tem esse, aquele porém, essa pessoa, nós nem temos certeza quanto a ela ser realmente cristã, essa pessoa pode te dar problemas. Epá, apesar de tanta coisa que foi mostrada ao irmão, esse irmão saiu dali, foi ter com a irmã, explicou na irmã: olha, os pastores me falaram assim, assim, assim. Essa irmã mais foi ter com os pastores e falou nos pastores: vocês querem estragar meu relacionamento, querem que eu não case, não sei o que, mandou. E ficava aí a mandar bifes aos pastores. E o irmão, e mesmo assim, apesar dessa atitude da irmã de confrontar os pastores de uma forma não devida, mesmo assim o irmão decidiu avançar na contramão dos conselhos recebidos, das evidências mostradas sobre a irmã, E depois, no casamento, não demorou muito tempo, a irmã começou a trair o irmão. A irmã começou a trair o irmão, e o irmão depois descobriu, se não me engano, depois parece que houve uma gravidez fora que a irmã teve, e o irmão foi a se aperceber já, o irmão depois se apercebeu. Esse irmão depois, nessa situação toda, sentaram a igreja, a família, depois a igreja com a irmã, o irmão, para tentarem aconselhá-los e não sei o que, para eles se perdoarem e tudo isso. Mas ainda assim, apesar daquelas conversas, a irmã continuou na conduta dela e depois decidiu deixar o irmão. Esse irmão apanhou um AVC em função dessa situação toda, apanhou um AVC. A cabeça ficou assim, meio torta, ou a cara, sei lá. E essa jovem, para não dizer essa irmã, essa jovem, mesmo casada com ele, decidiu agora começar uma outra relação. Começou com um outro, lhe fizeram um pedido, mesmo sendo casado, e já está nem ali, não quer saber do irmão. Mas, amados, eu trago aqui essa história, e isso é real, aconteceu, eu até hoje lembro-me muito bem disso. Mas isso aconteceu com esse irmão, porque ele foi rebelde, preferiu resistir por amor que ele tinha, pelo sentimento que ele tinha por essa jovem, ele preferiu resistir aos bons conselhos dos pastores lá da igreja local. Isso redundou em grandes prejuízos até para a própria saúde desse irmão. E penso que esse irmão, se hoje pudesse voltar, ele teria acatado os conselhos do presbitério, os conselhos dos pastores. Então, amados irmãos, tenham sabedoria ao andar nisso. Procurem se aconselhar com o vosso presbitério local, com os ministros. E os ministros ou o presbitério local tenham em mente que não são donos da fé dos irmãos. Apenas recomendam os irmãos a não avançarem se houver motivos biblicamente justificáveis. Não havendo, estejam ali para estender a destra da comunhão, permitirem aos irmãos avançar no sentido de não se mostrarem como objetores desse relacionamento, estejam ali dispostos a dar todo o suporte em nível de recomendações, instruções, exortações, repreensões e outros apoios, outros suportes que sejam necessários para que esses irmãos tenham um relacionamento para a glória de Deus, segundo Cristo, tenham um relacionamento para a glória de Deus segundo a vontade, segundo a sua vontade que Ele nos revelou. No demais, amados irmãos, poderão fazer as questões. Eu vou sair,
cheguei de trabalho, ainda não jantei para ter de falar com os irmãos. Então vou sair, vou agora para o jantar. E depois, o amanhã, poderei ver as questões dos irmãos e, se tiverem questões, no caso, se não tiverem também, glória a Deus, e poderei responder. No demais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.